Meus amigos, konbanwa, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, nosso encontro de número 73. Vamos fazer uma pequena revisão de alguns termos, só para a gente se situar novamente e não perder o fio da meada. Nós falamos bastante sobre proposição e vamos acrescentar de forma resumida que a proposição trata de uma afirmação passível de assumir valor lógico verdadeiro ou falso. Toda proposição é verdadeira ou falsa. Nunca um terceiro valor pode ser assumido, devendo respeitar o princípio do terceiro excluído. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, respeitando o princípio da não contradição. É a expressão verbal de um juízo-sentença. É enunciado verbal suscetível de ser dito verdadeiro ou falso. Uma proposição não pode ser exclamativa e nem interrogativa. O conceito proposição só assume valores lógicos verdadeiro ou falso, nunca um terceiro e nunca os dois simultaneamente. Trata-se de afirmação com verbo, por isso é uma sentença verbal, não podendo ser afirmação com exclamação ou interrogação. Então, aí citei algumas coisas que vamos rever novamente, são os 3 princípios da lógica aristotélica. E aqui até é bom fazer uma parte para comentar o seguinte. Hoje, as pessoas têm o hábito, têm o costume de querer separar as lógicas. Na realidade, lógica é uma só. Existem partes da lógica específicas para alguma matéria. Mas ela foi evoluindo e não teria evoluído se não houvesse aquela lógica chamada de clássica ou aristotélica. Então, tem algumas leis, alguns princípios que são aplicáveis em algumas situações específicas, mas a gente está olhando de modo geral, e se alguém questionar, estamos avaliando a lógica clássica, a lógica aristotélica, embora, como eu disse, seja uma só. Mas só para situar, legal. Quais são os 3 princípios da lógica aristotélica? É o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, que eu acabei de comentar, vamos aprofundar um pouquinho mais. O princípio de identidade diz que todo objeto é idêntico a si mesmo. O princípio da não contradição estabelece que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. De modo que temos ou verdadeiro ou falso para uma determinada proposição. O princípio do terceiro excluído afirma que não há outra possibilidade além de verdadeiro ou falso para proposições lógicas. Algumas pessoas dirão, sim, mas não tem nada lógica, não sei o quê, é possível um terceiro, um quarto elemento. A gente vai ver isso aí depois. Vamos falar um pouquinho sobre consequência lógica. Isso é muito importante para nós. Uma consequência lógica é uma situação que, por motivos puramente formais, se segue de outra, de modo que ela pode sinalizar formas de pensamento que são falaciosas
ou que são evidentemente falsas. A lógica, diferente da maior parte dos demais campos da filosofia, não é a posteriori, mas a priori, ou seja, vem antes, sendo uma ciência da forma que não se importa com os conteúdos. Por exemplo, se dissermos que todo A é B e que todo B é C, podemos dizer que, logicamente, se segue que todo A é também C, independente do que se queira dizer com A, B ou C. Depois tentem colocar os termos que quiserem para fazer esse teste. A compreensão das consequências lógicas é importante para os estudos, por exemplo, da retórica, para coibir o uso de falácias, ou para os estudos da informática para compreender o modo de funcionamento dos algoritmos. É muito interessante hoje, porque a gente está percebendo que daqui a pouco tudo vai ser algoritmo. Se não tiver uma certa noção disso aí, é complicado. A sua saúde, o seu futuro, tudo vai poder ser analisado com base nos algoritmos. Falando disso, já falamos de proposição, novamente, dos princípios da lógica, da consequência lógica. E eu citei outro dia um termo, vamos aprofundar um pouquinho mais, neste caso aqui agora com alguns exemplos a mais. Vamos falar de tautologia. Costuma se definir como o uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia. É uma redundância. Podemos colocar que é uma proposição analítica que permanece sempre verdadeira, uma vez que o atributo é uma repetição de sujeito. Por exemplo, o sal é salgado. Então, tautó é o mesmo. E logos é conhecimento, aí no caso é assunto, é o mesmo assunto. A tautologia ocorre quando a mesma coisa é falada com utilização de diferentes termos. Muitas vezes estamos conversando, discutindo com alguém, e a pessoa vai mudando o termo, mas você percebe que ela fala da mesma coisa. A tautologia é também conhecida como pleonasmo, ou redundância, e é um vício frequente. Os exemplos mais utilizados para exemplificar sua ocorrência são aqueles tradicionais: subiu para cima, desceu para baixo. Então, a tautologia nada mais é que uma proposição que sempre tem valor lógico verdadeiro. Para melhor perceber os casos de tautologia, recomenda-se a estruturação de uma tabela de verdade para se resolver questões para evitar erros. Então, depois, nós vamos estudar essa tabela de verdade. Existem infinitos tipos de expressões propositivas que são tautologias. Na retórica, é o termo usado para definir um dos vícios de linguagem, que, como eu disse, consiste na repetição de uma ideia com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Um argumento é tautológico quando se autoexplica, de forma redundante. É a proposição que tem por sujeito e predicado o mesmo conceito, expresso ou não pelo mesmo termo. Então, por exemplo, dizer que tudo que é demais sobra é uma afirmativa tautológica. Um sistema é caracterizado como tautológico quando não apresenta saídas à sua própria lógica interna. Por exemplo, exige-se de um trabalhador que ele tenha experiência anterior em outros empregos, mas ele precisa do primeiro emprego para adquirir experiência. Eu me lembro, eu fui prestar concurso no banco e uma das matérias que constava lá era conhecimento bancário, prática de serviço bancário, na época. Como assim?
Então, como eu disse, o exemplo clássico é o famoso subir para cima ou descer para baixo, mas há outros. São expressões que podem ser dispensadas sem prejuízo do sentido em uma frase. Eu vou citar aqui uma série para vocês para realmente entender isso. Acabamento final. Se é acabamento, é óbvio que é final. Nos dias 8, 9 e 10, inclusive. Superávit positivo. Todos foram unânimes. Habitat natural. Juntamente com. Se é juntamente, é óbvio que é com. Em caráter esporádico. Expressamente proibido. Terminantemente proibido. Em duas metades iguais. Se é metade, óbvio que é igual. Destaque excepcional. Sintomas indicativos. Há anos atrás. Vereador da cidade. Outra alternativa. Detalhes minuciosos. A razão é porque interromper de uma vez. Anexo, junto à carta. De sua livre escolha. Vandalismo criminoso. Palavra de honra. Conviver junto. Encarar de frente. Comprovadamente certo. Fato real. Multidão de pessoas. Amanhecer o dia. Criar novos empregos. Retornar de novo. Frequentar constantemente. Empréstimo temporário. Compartilhar conosco. Surpresa inesperada. Completamente vazio. Colocar algo em seu respectivo lugar. Escolha opcional. Continua a permanecer. Passatempo passageiro. Atrás da retaguarda. Planejar antecipadamente. Repetir outra vez. Ou repetir de novo. Sentido significativo. Voltar atrás. Abertura inaugural. Pode possivelmente ocorrer. A partir de agora. Última versão definitiva. Comparecer em pessoa. Obra-prima principal. Gritar bem alto. Ou bradar bem alto. Propriedade característica. Colaborar com uma ajuda ou com um auxílio. Com absoluta correção ou com absoluta exatidão. Demasiadamente excessivo. Individualidade inigualável. A seu critério pessoal. Abusar demais. Preconceito intolerante. De comum acordo. Inovação recente. Esse aqui é bastante usado na arte marcial. Velha tradição. Beco sem saída. Discussão tensa. Imprensa escrita. Sua autobiografia. Sorriso nos lábios. Goteia no teto. General do Exército.
Só existem generais no Exército. Brigadeiro da Aeronáutica. Só existem brigadeiros na Aeronáutica. Almirante da Marinha. Também só existem almirantes na Marinha. Manter o mesmo time. Labaredas de fogo. Despesas com gastos. Monopólio exclusivo. Ganhar grátis. Países do mundo. Viúva do falecido. Elo de ligação. Criação nova. Exceder em muito. E aqueles bem comuns, sair para fora, entrar para dentro. Expectativas, planos ou perspectivas para o futuro. Então aí tem bastante exemplos, alguns bastante comuns. Eu gostaria muito que vocês pensassem um pouco naquilo que acontece na arte marcial, no treinamento, na academia, aqueles termos mais comuns que se encaixam nessa situação. Seria um exercício interessante para todos e algo bastante simples, com o qual a gente convive frequentemente. Convive frequentemente. Oxe. Muito feliz em tê-los aqui novamente. Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Matashi Ka, os. Vida longa e próspera. Muita saúde. Os. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Até mais. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.